Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma aula sobre os fundamentos de Cristo e agora nós vamos falar sobre batismos. E hoje eu espero que você saia dessa aula com a sua mente consolidada no Evangelho de Jesus, onde também o batismo está incluído, né? E nós queremos aqui não sermos os donos da verdade, mas os porta-vozes da verdade da palavra de Deus, tá? Então, fique conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, tá? Isso torna o nosso canal também relevante e, se possível, também faça comentários nesse vídeo, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Bom, aqui nós temos 3 tipos de batismos: batismo de Jesus Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre esses 3 batismos nesse tempo que estaremos aqui, ok? Então, o primeiro deles é o batismo em Jesus Cristo, que significa ser imerso em seu corpo. Ao nascer de novo, você é enxertado na videira, que é Jesus. Você é introduzido quando você nasce de novo. Quando veio o batismo de consciência, que você creu que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para te salvar. Veja que o nosso discurso sempre está girando em torno de quem? De Jesus, porque Jesus é o centro da doutrina. Então tudo está em torno dele, e é por ele e para ele que são todas as coisas. Então, esse primeiro batismo é o batismo em Jesus Cristo, onde a sua consciência foi imergida na pessoa de Jesus. E quando você crê e confessa que ele é o Filho de Deus, e daí você nasce de novo, você é imergido no corpo dele, você é enxertado na videira e passamos a ser um mesmo espírito com ele. Porque quando você nasce de novo, o seu espírito que estava morto, porque você é um espírito, lembre-se, então ele estava morto. Então quando você confessou, como Paulo diz lá em Romanos, se você crê com o coração e com a boca você confessa para a salvação, então houve aí um novo nascimento do seu espírito, né? Então você teve aquele batismo de consciência da pessoa de Jesus. Então, você passa a ser um mesmo espírito com ele, porque o Espírito de Deus, ele vem habitar em você. E há aí uma reconexão do seu espírito com o Espírito de Deus. Vocês passam a ser um. Porque o mesmo Espírito que está sobre Cristo Jesus, estava, né, quando ele estava aqui na terra como homem, é o mesmo Espírito que hoje está sobre nós, que nascemos de novo, que está em nós e sobre nós, tá bom? Então, esse é o primeiro batismo. E no 1 Coríntios 12, nós vemos Paulo dar ao batismo um sentido profundo. Ele fala sobre corpo, né? De um corpo que tem vários membros. E desse corpo que é Jesus, você é um membro, eu sou um membro. Todos nós, Igreja do Senhor, somos membros. Então, ele dá um sentido mais profundo do batismo de Jesus, quando ele fala do corpo de Cristo, tá bom? Não existe outro meio de você fazer parte do corpo de Cristo sem você primeiro passar por esse batismo, tá? E em Colossenses 2:2, a gente percebe Paulo, ele, na palavra dele, quando ele fala sobre morrer e ressuscitar, morrer para você mesmo, para os pecados, para o mundo, e você ressuscitar para Deus, para uma vida com Deus, uma vida santa com Deus. E aí, a pessoa que ela ainda continua a viver, quando é batizada, né, e continuar a viver, né, no pecado, quando diz que se arrependeu, mas continua pecando, ele traz um entendimento como fosse assim: olha, você é como um escravo que foi emancipado do seu senhor, né? Ou seja, ele foi livre, né, de ser escravo, ele recebeu a sua liberdade, mas continua sendo escravo. Quer dizer, ele pode sair e não mais viver sob escravidão, mas ele escolhe viver ainda debaixo dos comandos do seu senhor. Então, uma pessoa que tem o batismo de Jesus Cristo, que foi inserido no corpo dele, que veio o arrependimento, né, e veio fé e arrependimento, e ainda se continua no pecado, então ele diz, é como um escravo emancipado que ele foi, né, liberto, mas quer continuar a viver sobre o comando do seu Senhor, que no caso aí é o pecado, tá? Então, não existe você ter o batismo em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, na obra da cruz, no perdão de pecados, ter um arrependimento e continuar pecando, né? Isso é algo improvável. De fato, ainda você não nasceu de novo se você está vivendo essa vida, ok? Em Gálatas 3, 26 e 28, fala que nós somos unidos a Cristo por meio do batismo, tá? Também para corroborar com o que nós estamos falando aqui. Em Marcos 16, 16, a gente vê aquele que crê e for batizado será salvo, né?
Há uma salvação aqui, claro que o batismo, ele não é um fator determinante para te salvar, porque se fosse assim, o homem que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz, quando Jesus voltou-se para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, esse homem teria que descer da cruz para ser batizado. Ele creu em Jesus, mas ele não pôde ser batizado nas águas, né? Mas teve um batismo em Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele foi para a eternidade, tá? E aí, falando de batismo nas águas, esse é um outro batismo que nós vamos falar agora, né? É o batismo que nós começamos a ver João Batista praticar. Quando ele anuncia que é chegado o reino dos céus, aí ele diz, arrependam-se e sejam batizados para a purificação, ou seja, o abandono dos seus pecados, né? E também Jesus, ele cumpriu isso. Então, o batismo nas águas significa mergulhar, imergir, né? Você vai agora mergulhar, imergir na natureza de filho de Deus, naquilo que você passou a ser quando nasceu de novo, né? E nesse universo do corpo de Cristo, do reino de Deus, né? E Jesus passou por esse batismo para cumprir a lei, porque Jesus ele não veio para descumprir, ele veio para cumprir a lei, tudo que foi dito a respeito dele, e também para dar exemplo, tá? Jesus sendo o Filho de Deus, perfeito, puro e santo, e tendo descido as águas, ele estava ali dizendo, olha, isso é para todo filho de Deus, não é para alguns, é para todo aquele que de fato crê e que é filho de Deus, descer as águas, viu? E Felipe também, ele batizou, né, um eunuco, assim que ele creu na mensagem sobre a pessoa de Jesus, quando ele estava lendo o profeta Isaías e estava ali falando sobre Jesus, e Felipe, levado pelo Senhor até esse eunuco na estrada, que ele estava voltando para sua terra, e ali Felipe, ele foi explicar para o eunuco sobre essa questão de quem era aquela pessoa que Isaías estava falando, e ele creu, teve um batismo de Jesus, e quando o eunuco viu que tinha uma pocinha de água ali próxima, talvez um laguinho, né, ele perguntou, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu, absolutamente nada, né? Você creu para a sua salvação, né? Então, assim, ele creu e naquele momento ele desceu as águas, ele emergiu nas águas para dizer, eu morro para o mundo. E quando eu saio debaixo dessas águas, ou seja, quando eu volto como filho de Deus, santo, puro, justificado e declarando ao mundo, meu compromisso agora é com o Senhor, é com a pureza de Deus, o reino de Deus, a santidade de Deus, né? Então, o batismo é a comprovação pública do que aconteceu no íntimo do homem que decidiu entregar sua vida a Jesus e foi recriada no seu espírito. Isso é glorioso, poderoso. Veja que a gente não vê em todos os lugares assim, essa doutrina, sabe? Tão profunda, tão pura e simples ao mesmo tempo, né? Então, é uma ordenança bíblica, sabe isso? Em Mateus 28, 19, e em Marcos 16, 15, 16, a gente vê Jesus, né, falando assim, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança bíblica, não é um pedido de Jesus. Mas veja, a gente não batiza a criança por quê? Porque criança ainda não tem uma consciência do pecado. Para você ser batizado, você precisa ter consciência do pecado. Crianças, que eu tô falando assim, bebês, crianças muito pequenas, mas a partir do momento que uma criança que tem consciência do que é mentira, do que é certo, do que é errado, que ela entende, já tem um nível de consciência do que é pecado, você já pode sim. E se ela quiser se arrepender, aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e quiser se batizar, você pode sim. O Flavinho, ele foi batizado com, se não me engano, 8 ou 9 anos, por iniciativa dele. E a Esther também. Os meus 2 filhos foram batizados crianças por iniciativa deles, porque eles entenderam a mensagem da cruz, foram batizados em Jesus Cristo e desejaram descer as águas para fazer parte de tudo que um filho de Deus precisa fazer parte, né? Então, assim, eles disseram, eu vou viver para Jesus pro resto da minha vida. E o batismo é um só, tá? Há um só batismo. Aquele que batizou uma vez não precisa batizar de novo, tá? Basta uma vez para você declarar ao mundo e a Deus e o mundo que você quer viver uma vida com o Senhor. Deve acontecer imediatamente após o novo nascimento, como nós vimos a situação do eunuco, que assim que ele creu, ele foi lá e disse, eu quero esse batismo, eu quero descer as águas, eu quero fazer parte disso tudo, dessas boas novas, eu quero ser salvo. Está disponível, né, para que crê de todo o coração isso. Então, o terceiro e último batismo é o batismo com o Espírito Santo. E o que é esse batismo? João, ele falou que eu vos batizo com água, porém virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa pessoa é Jesus. Então, nós entendemos que na doutrina de Cristo há batismo nele, nas águas,
Você nasce, como ele falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E aqui você percebe que o batismo com o Espírito Santo, que o próprio João Batista profetizou a respeito de Jesus, que ele batizará a todos nós, filhos, com o Espírito Santo e com fogo, é necessário que aconteça, tá? Uma coisa é você receber o Espírito Santo quando você nasceu de novo, outra coisa é ser revestido de poder do Espírito. É o revestimento de poder prometido por Jesus antes de ascender aos céus. A gente vai ver lá no livro de Atos, né? E também vamos ler no livro de Atos 1, o que Jesus, na verdade, o escritor do livro de Atos foi Lucas, mas ele fez uma pesquisa precisa de tudo o que aconteceu e ele escreveu, né, aqui no primeiro capítulo de Atos, que diz, né, exatamente como foi que aconteceu, né? E no capítulo 1 de Atos, no verso 4, diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, viu? É isso aí. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então assim, eles continuam ali um diálogo, mas precisamente é sobre isso aqui que nós vamos falar agora, da promessa que foi feita e cumprida, né? Então a gente vê isso aqui em Atos 1 e nós vimos também o cumprimento em Atos 2. E vamos lá para Atos 2, no verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tá? Então, o batismo no Espírito Santo tem uma evidência inicial visível de falar em outras línguas, tá? Então, essa é uma evidência de que você foi batizado, que você está sendo revestido de poder do alto, quando você fala em outras línguas, tá? E isso é algo que você precisa querer, tá? Você precisa querer. Aqui no caso dos discípulos, na primeira situação, eles não sabiam como eram, mas eles viram que algo estava acontecendo sobre eles naquele momento. E acredito que eles tiveram uma vontade de falar e veio essas línguas, né, repartidas, como ele fala aqui, né, outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, e sentiu a vontade de falar, eles começaram a falar conforme o Espírito os capacitava, de forma que também essas línguas foram entendidas por outros povos que estavam lá no local onde eles estavam, que entenderam ele falando na língua deles, né? E aqui eu não vou entrar em detalhes a respeito da questão de línguas e desse entendimento, mas o nosso ponto aqui é sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? Então isso falar de línguas, essas coisas a gente vai ver em outra situação, porque é um estudo mais preciso e a gente demanda de mais tempo, ok? Então, o que foi prometido por Jesus foi cumprido por ele mesmo. E o batismo aconteceu. Para quê? Para serem testemunhas do poder de Deus, do próprio Cristo aqui na terra. É necessário que todos nós, filhos de Deus, sejamos batizados, revestidos de poder do alto, com o Espírito Santo. E isso acontece quando a gente vê a evidência, quando nós falamos em outras línguas, ok? Então, a gente vai ver também isso em Atos 10, quando há uma experiência aqui muito interessante, que, vejam só, Atos 10, 44... diz assim, deixa eu abrir aqui para nós lermos juntos, abra a sua Bíblia também na sua casa aí para você ler. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, viu? O Espírito Santo veio com evidência de línguas. E eles estavam exaltando a Deus, e os judeus até achavam, é só para nós, hein? Não. Essa promessa foi sobre toda a carne, está lá registrado em Joel. Sobre toda a carne derramarei o meu espírito. E veio também sobre os gentios, eu e você, viu? Nós somos os gentios, e virá sobre aqueles que hão de crer, e aqueles que já creem também vai vir. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa orar pedindo que o Senhor te revista de poder do alto para ser testemunha dele, e para também, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, que é para edificação pessoal, ok? A gente vai ver também outra situação do batismo com o Espírito Santo no livro de Atos também, no capítulo 19, abre aí na sua Bíblia no capítulo 19, precisamos ler para que a gente tenha essa confirmação do que é isso, tá? No 19, diz assim, no verso 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso ali,
chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Olha que absurdo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi para batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Tá vendo, irmãos, como é simples, não tem complicação, não tem misticismo, não tem nada. É doutrina, é promessa para a igreja, para o povo de Deus. Não tem não, porque eu acho, não tem achismo, é só ouvir e crer e receber. Ouvir, crer e receber. Repita, ouvir, crer e receber. É só isso. Porque você só tem a ganhar. Eu só tive que ganhar. Minha experiência foi aos meus 12 anos de idade, ou 13, eu não me recordo bem, que eu tive essa experiência. Hoje eu tenho 35 anos e eu ainda continuo falando, ainda continuo, porque é algo maravilhoso, glorioso, e todo filho de Deus tem que ter esse batismo, esse revestimento do alto, ok? O batismo é uma experiência subsequente à salvação, dadas aos crentes, não é para os incrédulos, é só para os crentes, não é? Percebemos que quando nascemos de novo é que somos batizados com o Espírito Santo, né? Basta nascer de novo. Você vê que no Atos 10 a gente viu que antes do batismo nas águas, os gentios foram batizados com o Espírito Santo enquanto Pedro falava e eles creram, né? E aqui, nessa situação em que Paulo estava aqui, né, lá em Éfeso, a gente viu que primeiro eles foram batizados no batismo de João, mas depois, quando eles ouviram falar do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo. Tá vendo que maravilha, né? E Jesus, é Jesus que batiza, como a gente já falou, né? E a presença do Espírito Santo dentro do homem não é batismo, tá? Porque assim, quando você nasce novo, vem o Espírito Santo habitar em nós, mas ainda não é batismo. Batismo é quando vem revestimento e a evidência vem. Vem a evidência, como a gente leu aqui em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, então não tem como a gente argumentar contra isso, tá bom? E é bíblico orar, né, para receber o batismo com o Espírito Santo. A gente vai ver lá em Atos 8, né, que isso é bíblico, você precisa orar para ter esse revestimento, tá? E Jesus só iniciou seu ministério depois de ter recebido o Espírito Santo. Quando foi que Jesus recebeu o Espírito Santo? Quando ele foi batizado nas águas. Assim que ele foi batizado, veio então dos céus uma pomba e uma voz veio e a pomba repousou sobre ele, que simbolizando que era o Espírito Santo batizando ele ali, e foi a voz do Senhor que falou: eis meu filho amado em quem me compraz, em que eu tenho prazer. E logo depois daquele momento o Espírito Santo o guiou ao deserto para jejuar e orar ali e ser tentado por Satanás, para depois então começar o seu ministério aqui na terra, né? O batismo com o Espírito Santo promove edificação para o crente. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 14, 4 e Judas no verso 20, ok? Porque o Judas só tem um capítulo, tá? Então, não tem como a gente não crer e não receber, tá? Se você crer e não receber, é porque de fato você não está crendo, tá? Todo nascido de novo, que desce as águas ou não. Você nasceu de novo, você não desceu as águas, que é totalmente lícito. Aquele que nasce de novo, creu em Jesus, se tiver um batistério ali, já pode batizar. Ah, não, mas tem que casar, tem que não sei o que regular. Não, é para quem crê, não é para quem está santo, puro, glorificado. Para quem crê. Se você crê, então vá, desça as águas, viva, testifique para o mundo que de fato quem é você agora, qual é a sua fé, né? E busque o revestimento do alto, o batismo com o Espírito Santo, porque você será de fato, dia após dia, edificado, consolidado. Você vai ser realmente ali tratado pelo próprio Espírito de Deus, que está em você e sobre você. Amém? Então eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro para que toda essa palavra e o entendimento dela, Senhor, esteja firme e consolidado nos corações das pessoas que ouviram essa aula, Pai. Em nome de Jesus, todo sofisma, mentira do inferno, que até hoje foi dito a essas pessoas, Pai, sobre o batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, batismo em Jesus Cristo, seja hoje quebrado, desfeito, em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, que eles, Senhor, hoje, tendo a revelação dessa palavra, eles tenham um desejo, uma fome e sede de Deus, do Senhor, de serem batizados, e que venha sobre eles o fogo do Espírito, para que eles sejam suas testemunhas nessa terra, ousados e intensos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.